Olá, pessoal, alunos da terceira série do ensino médio. Hoje a gente tem uma aula muito bacana, tá? Nós vamos falar nessa aula sobre a diversidade da vida e especificidade dos seres vivos, biologia dos animais, padrão de reprodução, crescimento e desenvolvimento dos filos do reino animal. Uma aula interdisciplinar com língua portuguesa, biologia, geografia e orientação de estudos, né? Os professores Ana Paula, Donata, Cleuto e Ana Cristina. Próximo, por favor. Habilidade de biologia, Donata. Acompanha aí, pessoal. Identificar e reconhecer as características gerais e padrões de reprodução, crescimento e desenvolvimento dos diferentes filos do reino animal. E de geografia, professor Cleuto, qual seria a nossa habilidade que vamos trabalhar nessa aula? Então, para essa aula, nós temos a seguinte habilidade: conhecer as características das macro-regiões brasileiras sobre o saneamento básico e os impactos na sociedade. Já em língua portuguesa, nós vamos ver o texto, né, introdução, conclusão, desenvolvimento, vamos ver um pouco aí da gramática, causa e consequência, vamos ver aí um pouquinho sobre argumento, a tese, a solução, né, a estrutura da redação, aquela habilidade que a gente sempre trabalha nas nossas aulas de língua portuguesa. Próximo, por favor. Agora é com a professora Donata, que vai dar uma super aula de biologia aí pra gente. Vamos embora lá prestar atenção. Donata. Vamos lá, pessoal. De acordo com a classificação dos seres vivos, vocês têm conhecimento dos 5 reinos. O slide traz um dos reinos, que é o reino animal, com os seus respectivos filos, de uma forma resumida. Nesse esquema, é o esquema de uma árvore filogenética, que a base representa uma ancestralidade e o desenvolvimento dessa árvore, ela traz também a marcação de várias características evolutivas que os seres foram adquirindo com o passar do tempo. E aí você tem aí os vários filos, os poríferos, quinidários, plateumintos, hematódeos, moluscos, anelídeos, artrópodes, equinodermos e os cordados. Próximo. Nós vamos fazer um link entre a classificação do reino animal e as questões relacionadas à saúde. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, qual é o conceito, qual a definição de saúde? O estado completo de bem-estar físico, mental e social, e não somente a ausência de afecções e enfermidades. As afecções estão relacionadas à patologia. E nesse slide, você tem aí um resumo dessas questões relacionadas a um programa de saúde. E, em destaque, eu queria fazer uma relação com o filo do reino animal, ou melhor, 2 filos do reino animal, que são os plateumintos e os nematóides. Esses 2 filos, eles reúnem os seres animais, que são os vermes. Próximo. Um recorte de uma aula do Centro de Mídias, doenças infecciosas e parasitárias. Então, eu tenho aí os vários grupos de seres vivos que causam as patologias. Vocês já têm conhecimento sobre bactérias, vírus, protozoários e o grupo dos animais vermes, classificado aí dentro dos eumintos. Está em destaque, marcado em grifo vermelho, 2 verminoses que estão relacionadas à contaminação por água, a esquistossomose e ascaridíase. Lembrando que essas verminoses, ou essas doenças infecciosas e parasitárias, elas englobam principais causas de morte em países subdesenvolvidos. Por isso que nós vamos fazer um link com a questão de saneamento básico no Brasil. Próximo.
a esquistossomose. Então, nós temos aí um ciclo da doença causada por um verme chamado Schistossoma mansoni. Então, vamos lembrar que o verme é um animal, ele está na natureza, e aí como se dá o ciclo dessa verminose? Identifique lá no item 1 do esquema. O homem doente vai eliminar os vermes das fezes. As fezes caem num esgoto não tratado. Essa água vai conter as larvas do verme miracídio, que se instala em um hospedeiro. Quando se instala no hospedeiro, vai completando a fase do verme, até chegar à forma de cercária, a forma livre, que está na água e vai contaminar um outro indivíduo. O verme se instala no tubo digestório do indivíduo, causando complicações, diarreias, infecções. Dentro do tubo digestório, há uma reprodução sexuada desses vermes. Está em destaque o macho e a fêmea. E aí o ciclo continua, porque os ovos serão lançados nas fezes e as fezes serão lançadas numa água, num esgoto não tratado. É o ciclo da esquistossomose. Próximo, ascaridíase. Aqui nesse slide, perdoe lá, ficou faltando o título, mas é a questão da ascaridíase, também popularmente conhecida como lombriga. Como a gente está focando na água, né? Então vamos imaginar que essa água contém os ovos do verme. Quando o indivíduo ingere um alimento ou a água contaminada, vamos lembrar que o alimento ele foi higienizado de uma forma, então ele contém ovos do verme. Esses ovos caem no intestino do indivíduo, seguindo as setas do intestino, o verme perfura o intestino, cai na corrente sanguínea do indivíduo, ele vai passar pelo coração, pulmão, esôfago. No esôfago, o indivíduo sente determinadas irritações na garganta, vamos supor, e ele vai novamente engolir o verme, né, que chegou até o esôfago, ele engole novamente o verme, passa para o tubo digestório e o ciclo continua. Em destaque tem um vaso sanguíneo, mostrando os vermes adultos, e também há uma reprodução desses vermes dentro do tubo digestório do homem, formando ovos que são eliminados com as fezes do indivíduo doente. Então, verminose que está relacionado à contaminação por água, esgoto não tratado. Próximo, professor. Bom, como a professora Donata disse, sobre a questão da água e esgoto não tratado, recentemente vocês devem ter observado que os parlamentares estão discutindo e votando sobre o marco regulatório do saneamento básico. Mas, antes de tudo, nós temos que ter uma noção clara do que é saneamento básico. A maioria das pessoas acha que saneamento básico é esgoto tratado. Mas, como vocês estão lendo aí, ele tem várias etapas. Né? Tem o abastecimento de água, a coleta de tratamento e o tratamento de esgoto, limpeza urbana, a coleta e destinação do lixo. Recentemente também o Brasil fez uma adequação sobre a política de resíduos sólidos, porque também não atende à maioria dos municípios. E dentro desse saneamento básico ainda tem a drenagem e manejo da água das chuvas. Essas informações estão lá no site da ANA, né, a Agência Nacional de Águas do Governo Federal. Então, para a gente ter uma noção, como está exposto aí,
os dados não são favoráveis, eles são muito precários, né? Menos da metade do esgoto no nosso país ele é tratado. Então, por região, nós temos aí o norte, 21,7 apenas, o nordeste, 36,2 de esgoto tratado. No sudeste, que é a região mais desenvolvida, nós temos 50,09, então a região mais desenvolvida, mais rica do país, tem apenas metade do esgoto tratado. E o sul, 45,4, depois a última região que aparece aí é o centro-oeste, com 53%. Como a professora Donata bem salientou, as duas doenças que ela destacou na sua fala são fortemente associadas à infecção por água contaminada. E aí alguns pontos desse marco regulatório. Como o próprio nome diz, ele quer regulamentar algumas questões que estão muito atrasadas no Brasil. Prevê até 2033 a meta de 99% com água potável em casa até dezembro desse ano, e 90% da população com coleta e tratamento de esgoto também até 2033. Aqui tem alguns dados por região do esgoto, né? Mas eles já foram salientados de outra forma no slide anterior. Então, no Brasil, os municípios com esgotamento sanitário passou mais ou menos aí de 47% para 60%, isso no espaço de quase 30 anos. Esses mapas, que são mais interessantes de visualizar, porque eles permitem uma geoespacialização, os dados são de 2018. Então, eu vou destacar aí 2 estados, né, a setinha apontando para São Paulo, né, o extremo positivo e o extremo negativo, digamos assim, e o outro Pará. Então, são domicílios que usavam a rede geral de distribuição como principal fonte de abastecimento de água em 2018. Então, se nós formos considerar as cidades, os municípios que têm as empresas ou os serviços públicos que tratam, distribuem a água, né, no caso de Lorena, a Sabesp, e nós temos um percentual aí perto dos 90%. Lá no Pará, seria aí abaixo de 50%. Nesse caso, nesse outro mapa, também vou destacar alguns extremos, de novo aí São Paulo e Pará, poderia colocar Maranhão, que está ao lado, coleta de lixo, 95% no nosso estado, São Paulo, e abaixo dos 70% abaixo dos 80% no Pará. 70% abaixo seria no Maranhão. Nesse outro mapa, ele quer destacar domicílios com coleta de esgoto pela rede geral. Tá? Então, de novo, aí um estado mais ao norte, nesse caso, especificamente ao nordeste, estado do Piauí, nós temos aí menos de 20%, e novamente São Paulo, em torno de 80% com coleta de esgoto. E essas imagens, eu só quero assim, deixar claro que mostra como o Brasil ele é desigual. E nesse sentido, fazendo o link com a biologia, com o que foi citado sobre as doenças, fica muito nítido que as regiões que têm o maior percentual de tratamento, de coleta de água e esgoto, têm o menor índice dessas doenças. Então, por isso que são políticas públicas importantíssimas de serem desenvolvidas. Mas são políticas públicas que demandam muito tempo e dinheiro. E nem sempre os recursos são suficientes por vários fatores que todos já podem imaginar aí. Essa última tabelinha, eu peguei do site da ANA e mostra, para a gente ter uma noção, eu destaquei essas duas linhas. Ele mostra o volume de água que é captado, então vocês podem ver que os números coincidem. O que isso significa? Que o volume captado de água é o mesmo volume tratado. E isso é muito importante porque, no caso Lorena, não contribui para a poluição do Rio Paraíba do Sul de uma maneira significativa. Nesse caso, agora, tem algumas sequências de informações para vocês fazerem essa associação. Internações por carência de saneamento básico. A esferinha preta é o Brasil, e depois as demais regiões, como vocês podem ver na legenda. E fica nítido, onde tem mais acesso, menos internações. Onde tem menos acesso, há mais internação. Impacto da carência de saneamento básico por faixa etária. Então, olha aí como as crianças e adolescentes sofrem bastante, né? Mas nós temos um número interessante aí dos 30 aos 49 anos também que são bem impactados por essa ausência do saneamento. Então, nós temos aí distribuição da carga de esgoto gerada. Eu queria chamar a atenção para o número aí de 2,4 milhões de toneladas.
que são despejadas a céu aberto. Nesse próximo, a situação da população com relação ao esgoto no Brasil. Então, menos da metade é coletado e tratado. Em suma, né, a parcela da população por região com esgotamento sanitário adequado. Então, fica nítido aí as desigualdades regionais que estão associadas também ao nível de desenvolvimento econômico, social e assim por diante. Pessoal, como avaliação, vocês terão duas atividades. Uma eu vou explicar, a outra vai ser a professora Ana Cristina, tá? Nós faremos a redação com a proposta Saneamento Básico no Brasil. Então, vocês vão fazer a introdução bem bacana e vão fazer 2 parágrafos de desenvolvimento, argumentando com o quê? Com a aula de biologia e no outro parágrafo a aula de geografia, tá? Nós temos aí uma ilustração, um texto de apoio, mas os argumentos ser retirados da explanação da professora Donata e do professor Cleo. Dá até para fazer aí uma causa e consequência. Então, prestem atenção nas explicações, né? E tentem fazer essa conexão, tá? E fechando aí com a conclusão, né? Qual que é a proposta de intervenção? Qual que seria a solução, tá? Essa é a primeira atividade que leva a ler nota para as 4 disciplinas, né? Língua portuguesa, biologia, geografia e orientação de estudo. Então, vamos caprichar, um estudo bem bacana aí para nossa redação. Vocês têm até o dia 28 de agosto para estar entregando a redação para a gente. Tá? Entregar para a professora Natal. Vocês vão mandar a redação para a professora Natal, depois eu passo para os demais professores. Combinado? Conto com vocês, em caprichar a nossa redação. Todo mundo tirando 10. Próximo, Cleuto, por favor. Nós temos o verso aí da folha, que eu vou colocar lá no Google Classroom para vocês. Próximo. Na sequência, a professora Ana Cristina vai explicar um pouquinho melhor, mas aqui, nesse caso, o uso da tecnologia é o print que vocês tiram da tela do celular. Do texto que vocês vão receber, vocês podem utilizar o print e fazer essas marcações, como eu ilustrei no exemplo. Eu sublinhei lá o abrimos, circulei a vez, tá? Que é uma maneira de vocês atenderem a comanda da orientação de estudos. Porque dessa forma, visualmente, nós vamos identificar o que vocês estão fazendo e se estão atendendo a orientação que vocês vão receber na sequência. Tá, joia, Ana Cristina? Passa a palavra. Então, meus anjos, vocês vão receber um anexo, 3 textos. E no primeiro texto, vocês vão grifar em azul, tá? As verminosas por contaminação por água não tratada, tá? E aí vocês vão enviar para a professora, né? No terceiro B seria para orientação de estudo e terceiro A para a prática de matemática. Tá bom? Passa a palavra. Pessoal, então, reforçando, redação, vale língua portuguesa, vale geografia, biologia, olha, tá? Entregar para a professora de língua portuguesa a redação no capricho, o argumento de geografia e biologia. Já a marcação do texto 1, que vocês vão lá grifar em azul, para a professora Ana Cristina, que também valerá nota para a língua portuguesa, geografia, biologia e OE. Conto com a participação de todos vocês. Até que dia, professora? 28 de agosto. Muito obrigada, meus parceiros. Foi uma aula maravilhosa, muito produtiva, e eu conto com vocês. Tudo isso em prol de vocês. Muito obrigada e fiquem com Deus.